Eu tenho uma pergunta. Para você, quem é o biólogo mais famoso do Brasil? Qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça, hein? Talvez para muita gente seja o Átila. Ele ficou conhecido com nerdologia, ganhou projeção nacional durante a pandemia e hoje apresenta o Hiperconectado, um programa de divulgação científica na TV Cultura. Para outros, pode ser o professor Jubilu, o típico professor legal e engraçadão de biologia, que faz muito sucesso no YouTube, especialmente entre quem está se preparando para o vestibular. Mas a verdade é que a bióloga de maior sucesso no Brasil é Ana Maria Braga. Que é isso? Ah, meu pai do céu, segura a mulher aí, rapaz. Tá bom, ela não ficou famosa sendo bióloga, apesar de falar diariamente com um papagaio. Mas sim, a Ana Maria é formada em Ciências Biológicas pela Unesp de São José do Rio Preto. Ao longo da carreira, ela mesma já trouxe à tona os conhecimentos que ela adquiriu durante o curso de Biologia. Sobrevivem os que melhor respondem às mudanças. Quem disse isso foi Charles Chaplin. Não, Ana, pera. Quem disse isso foi outro Charles. Mas aquele que melhor se adapta às mudanças. Quem disse isso foi Charles Darwin. Agora sim, Ana. O cara que sabia tudo de genética. O cara que sabia, descobriu, inclusive, por que as ervilhas, umas eram lisas, outras enrugadas. Não, Ana, o cara das ervilhas é o Mendel, que nem Charles é Gregor Mendel. Ok, como bióloga, a Ana Maria Braga é uma excelente apresentadora, mas até onde a gente sabe, ela é a única pessoa formada em biologia que tem um iate avaliado em mais de 10 milhões. 10 milhões de reais é o preço do iate de Ana Maria Braga. Será que ela pagou tudo no lá em Cacau ou ela Angra dos pagou em vezes? Mas tá, piadas à parte, a real mesmo é que para a maioria das pessoas, o biólogo mais famoso do Brasil é Richard Rasmussen. Ele ficou famoso participando de vários programas que preenchiam as tediosas tardes de domingo na TV aberta. Você certamente sabe quem é o Richard Rasmussen. Você consegue me prender na frente da televisão e você consegue surpreender os brasileiros com a sua dedicação e com o seu amor aos animais. É muito bacana ver isso. O que talvez você não saiba é que a maior parte dos biólogos odeia o Richard, quase tanto quanto essa iguana aí. É que a atenção do Celso Portiolli não é a única coisa que o Richard é acusado de prender. E ele realmente não cansa de surpreender os brasileiros, não exatamente pelo seu amor aos animais. Tem nego cientista que tá assim, porque se deu, porque Deus sabe por quê, talvez seja por causa de tanta injeção. Se você quer saber por que os biólogos odeiam Richard, fica aí, não sai correndo, que essa é a história que a gente vai contar hoje no Telescópio. Bora lá! Primeiro, a gente vai entender como o economista Richard se tornou o biólogo Richard. Para isso, a gente pode dar uma olhada numa entrevista que ele concedeu ao canal Spot Brasil em 2019. O Richard conta que ele herdou o interesse pelos animais do avô paterno, que gostava de viajar para o Mato Grosso e para a Amazônia para pescar. Meu avô era um cara que gostava muito de pescar. Então, eu conheci a Amazônia e o Pantanal muito jovem. Eu ia com ele com 10, 12 anos de idade, eu já ia para as expedições, eles faziam aquele varal de pirarucu, pescava tudo naquela época, né? Tirava tudo do peixe, um caminhão voltava com um caminhão cheio de peixe. Uma época diferente, né? Depois mudou, né? A relação nossa com o meio ambiente, o conhecimento. O Richard também conta que o seu interesse pelos animais se deve ao pai, que criou ele num sítio em São Roque, no interior de São Paulo. Eu montei cavalo, com 3 anos de idade eu já montava cavalo. Eu morei num lugar que tinha a vaca, o porco, a cabra. Numa entrevista concedida para o UOL em 2010, o Richard conta que os primeiros animais de estimação que ele teve eram uma família de sapos, que ele fazia até festa de aniversário e dava nome para eles. Vocês não têm ideia de onde essa história dos sapos vai parar.
Mas é interessante notar que o gosto do Richard pela natureza surgiu aí num contexto meio utilitarista, onde o valor da natureza está diretamente atrelado ao que ela pode oferecer para o ser humano. É uma visão de que a natureza só tem valor se ela oferecer alguma coisa. Essa visão meio utilitarista que o Richard criou da natureza pode ter se intensificado durante a sua faculdade de economia. Pois é, o Richard até queria fazer biologia, mas o pai do Richard não deixou. O motivo é esse daí. Ele falou, você não vai estudar biologia porque com biologia você não vai ganhar dinheiro, você vai fazer economia. Olha, errado, o pai do Richard não estava. Biologia não costuma aí dar muito dinheiro. O Richard se formou em economia pela USP e trabalhou como auditor por 10 anos. Em 1999, enquanto ainda trabalhava como auditor, o Richard montou um criadouro de animais silvestres chamado Casa da Tartaruga, que ficava em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Segundo uma reportagem da revista Isto É, publicada em 2001, o criadouro teve início com o comércio de pequenos animais, mas logo virou um criadouro conservacionista, um espaço de educação ambiental que abrigava animais resgatados e de comércio ilegal. E é aqui que a história de amor do Richard com os animais começa a ficar um pouco esquisita. Segundo essa reportagem da Folha de São Paulo, o criadouro do Richard foi fechado pelo IBAMA em 2005 e cerca de 180 animais silvestres tiveram que ser transferidos. Dentre os animais havia macacos, aves, serpentes, onças e pelo menos uma jaguatirica, um ouriço e um veado. O principal motivo do fechamento foi a suspeita de tráfico de animais, já que havia sinais de entrada e saída de animais sem a devida documentação. Além do fechamento do criadouro, o Richard também foi multado em R$ 8.500. Mas essa não foi nem a primeira e nem a última multa recebida pelo Richard. Em 2002, o IBAMA já tinha aplicado uma série de multas de aproximadamente R$ 280 mil devido a problemas nas instalações do criadouro. Segundo uma outra reportagem da Folha de São Paulo, o IBAMA voltou a multar o Richard em 2004, relatando que, aspas, faltavam diversos animais que constavam da fiscalização anterior, existindo outros que não constavam. Vários micos-estrela estavam mortos na sala de atendimento veterinário e um morto no recinto. Cães circulavam livremente no recinto de diversas aves e saguis. Filhotes de onça eram mantidos em canil, entre outras irregularidades. Mas a Casa da Tartaruga logo voltou a funcionar e adivinha só? Foi autuada pelo IBAMA novamente. O UOL teve acesso aos autos de infração do IBAMA. Nesse, de 27 de janeiro de 2008, o Richard foi autuado por manter em cativeiro 5 estrelas do mar, 5 ouriços do mar e um ofiuro, que é um parente próximo da estrela do mar, todos sem documentação. Segundo reportagem do Eco, o Richard chegou a apresentar notas fiscais dos bichos, mas os fiscais do IBAMA descobriram que eram notas falsas. O Richard se defendia das acusações alegando que os animais não tinham documentação porque eram animais doados ou vindos de resgate. Só que animais resgatados também precisam de documentação atestando a sua origem, seja do IBAMA ou do órgão que resgatou o animal, como a Polícia Ambiental. Já sobre os animais que desapareciam entre uma visita e outra, o Richard dizia que eles tinham fugido. Isso aconteceu em 2015, quando a Casa da Tartaruga foi de novo multada pelo IBAMA por abrigar animais sem documentação. Na época, o Richard disse que 96 aves haviam desaparecido após uma tempestade. Por mais que as intenções do Richard fossem boas, não seguia a legislação ambiental e insistia em abrigar animais silvestres num espaço inadequado e até mesmo insalubre, já seria um bom motivo para que os biólogos não fossem lá muito com a cara do economista Richard. É que o Richard só começou a sua graduação em biologia no início dos anos 2000, tendo se formado em biologia em 2008 pela Universidade do Ibirapuera.
Ou seja, quando ele começou a fazer sucesso na TV, o Richard ainda não tinha completado a sua graduação em biologia. E os fatores que impulsionaram o sucesso do Richard na televisão também são bastante questionados pelos biólogos. É que o Richard não conquistou a TV por revelar a natureza como ela é, mas por transformá-la na natureza que as pessoas queriam ver. O leão está na savana. Cri, cri. Nada, o leão tá lá, fazendo nada. As pessoas não querem ver isso. As pessoas não querem ver isso. A recomendação de hoje é o filme Clube dos Canibais, dirigido por Guto Parente. O filme acompanha a história de Otávio e Gilda, um casal de ricaços canibais que literalmente devora os seus empregados. Mas, por incrível que pareça, eles não são os vilões do filme. Quando Gilda descobre um segredo de Borges, um homem ainda mais poderoso que o seu marido, ambos se tornam a presa em vez dos caçadores. Usando o canibalismo como uma metáfora para a exploração do homem pelo homem, o longa usa o casal para explorar o que significa estar numa posição intermediária na hierarquia social. Nesse verão, a Filmica tá com uma super promoção e o plano mensal de R$ 29,90 tá saindo só por R$ 16,90. E pode ficar mais barato ainda, hein? Usando o cupom METEORO10, o desconto é ainda maior. E você pode assinar a Filmica por um mês inteiro, por apenas R$ 14,90. São mais de 600 filmes de 90 países disponíveis nas TVs Samsung, LG, Sony, TCL e mais, além do aplicativo para smartphones Android e iOS por apenas R$ 14,90. Você vai perder uma chance dessa? E se você ainda tiver em dúvida sobre o que assistir, tem a nossa coleção de filmes do Meteoro, recomendados por lá, hein? Pode conferir. O cinema é ficção e entretenimento? É, mas não é só isso não. Através dele, a gente pode conhecer mais sobre como o nosso mundo é e entender melhor a sociedade da qual a gente faz parte. Agora, de volta para o nosso vídeo. Vamos voltar para a entrevista do Richard no UOL em 2010. O Richard conta que em 2003 ele fez um programa piloto mostrando escorpiões e enviou para diversas emissoras. O jornalista Paulo Henrique Amorim viu o piloto e ficou interessado. Levou o Richard para trabalhar com ele na Record, onde o Richard apresentava o programa Selvagem ao Extremo, um quadro fixo no programa Domingo Espetacular. O quadro seguia quase sempre o mesmo roteiro, o Richard encontrando e manuseando animais selvagens no seu habitat natural. O Richard é doido mesmo. Até segurou o bicho nos braços. Vamos levar ele pra terra, vamos explicar o que é esse jacaré. Em 2009, o Richard se transferiu para o SBT, onde ganhou um programa só dele, o Aventura Selvagem, que ficou no ar até 2014. O roteiro? Sempre o mesmo. Richard encontrando e manuseando animais selvagens no seu habitat natural. Segura que vai vomitar, vai vomitar. Vai vomitar. Tá vomitando já, ó. Isso. Essa é a defesa do bicho. Os trabalhos mais recentes do Richard para a TV incluem As Aventuras do Richard no Paraná, exibido pela TV Paraná Turismo, e A Expedição Brasil Biomas, exibida pela TV Cultura. Não muda de canal que logo a gente volta para falar desse programa da TV Cultura, hein? Mas enfim, o roteiro dos programas você já entendeu, né? A principal crítica feita por biólogos é que os animais muitas vezes são apresentados nesses programas de forma sensacionalista, o que pode gerar um estresse desproporcional e desnecessário. O próprio Richard já disse que o trabalho dele se baseia na ideia de mostrar o que as pessoas querem ver. As pessoas não querem saber do leão, ele quer saber do leão comendo uma gazela, é isso que ele quer ver. Segundo o Richard, daí os fins justificam os meios. Estressar os animais no seu habitat natural seria válido porque é isso que prende a atenção das pessoas. Eu preciso que as pessoas prestem atenção, tá?
Então assim, a primeira coisa, isso justifica então os meios, eu de ir lá e pegar uma serpente na mão e mostrar? Sim, a partir do momento que eu entendo que essa serpente não está sofrendo nenhum tipo de ameaça. Em 2020, o Richard usou essa estratégia de mostrar o que as pessoas querem ver para vender um curso online sobre animais venenosos e peçonhentos. E para promover o curso, ele lambeu um sapo, que ficou visivelmente estressado. Tadinho. Um sapo venenoso, peçonhento, perigoso para mim, para meus animais. E agora? Vai dar cobreiro? Vou morrer? Animais venenosos e peçonhentos que você precisa conhecer, vai te ensinar em 32 aulas, o melhor curso da internet. Os anfíbios têm a pele extremamente sensível e dependem dela para respirar. Na época, até o Rafinha Bastos ficou indignado com a situação. Mas o episódio mais polêmico da carreira do Richard aconteceu em 2017, quando ele foi acusado de pagar pescadores para matar um boto em frente às câmeras. Não tinha sensibilização. As pessoas precisam ver. Eu, como sou cinegrafista, sou um cara documentarista, eu falei para eles, o que vocês precisam mostrar é o boto sendo morto. Foi Deus presenteou uma bota grávida de um filhote, os caras esquartejaram ela e eu levei isso pra televisão. Em 2014, o Fantástico apresentou uma reportagem que denunciava a morte de botos rosas na Amazônia. Os botos eram mortos para retirada da carne, que era usada como isca para pescar a piracatinga, um peixe carniceiro que também é chamado de urubu d'água. Como é rica em gordura, a carne do boto era a isca perfeita para pescar esse peixe, que era vendido principalmente para a Colômbia. Na época, havia vários indícios da morte de botos, inclusive carcaças na beira do rio, mas até então não havia nenhuma prova de que os botos estavam sendo mortos por pescadores. A reportagem mudou isso. E adivinha quem foi o responsável por essas imagens? E eu levei isso pra televisão. A reportagem causou comoção nacional e resultou numa moratória que proíbe a pesca e a comercialização de piracatingas no Brasil, uma proibição que é válida até hoje. Mas essa história teve uma reviravolta em 2017, quando o documentário A River Blow, produzido pelo diretor americano Mark Grieco, teria supostamente denunciado que os pescadores que mataram o boto teriam recebido dinheiro do Richard para fazer isso. Nós fomos traídos, Marcos, que foi a nossa comunidade. O Richard negou ter pago qualquer quantia aos pescadores. Segundo ele, os botos já seriam mortos naquele dia, independentemente da presença da equipe. Ele apenas teria usado a confiança que tinha com os pescadores para conseguir registrar as imagens. Isso foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Isso não envolveu um centavo, não teve nada de dinheiro, nada. E o argumento que eu usei foi só um. Falei, gente, no final isso tudo vai ruir. Em um determinado ponto, os botos estão desaparecendo e vão pôr a culpa nos pescadores. Na época, o próprio diretor do documentário mandou uma nota para a revista Veja afirmando que o filme não acusa o Richard de ter pago os pescadores para matar o boto. O próprio Richard admite que o simples fato de fazer as filmagens já foi algo polêmico. A verdade é que parece que o Richard gosta de se ver nesse personagem anti-herói. Alguns gostam de mim, outros não, mas eu sou um mal necessário, como eu falo, enfim. Eu não superestimo, eu não sou um super-herói. Eu sou, na verdade, o anti-herói. Mostrar animais na natureza selvagem de forma sensacionalista já seria motivo suficiente para os biólogos não gostarem muito do Richard. Mas calma, que piora. Nada não está tão ruim que não possa piorar. Nos últimos anos, o Richard começou a flertar perigosamente com o negacionismo científico. Essa história começa com o Richard fazendo parte do governo negacionista do ex-presidente e atual presidiário Jair Messias Bolsonaro.
Em agosto de 2019, o Seu Jair anunciou Richard como novo embaixador do turismo no Brasil. O Richard disse várias vezes que ele não ganhou nada, nem salário para assumir o posto de embaixador do turismo. Mas nada talvez seja uma palavra muito forte. Você lembra das multas ambientais que o Richard acumulava? Então, segundo o UOL, em 2020, elas totalizavam cerca de 8,9 milhões de reais. Devo, não nego, pago se puder. O Richard propôs uma troca. Ele teria as multas perdoadas e faria em troca uma expedição por unidades de conservação no Brasil que renderiam programas que seriam transmitidos pela TV Cultura. O presidente do ICMBio na época, o coronel Homero Cerqueira, indicado por Bolsonaro, e Ricardo Salles, aprovou o pedido do Richard. Só que o pedido foi recusado pelo IBAMA, que alegou que a proposta não atendia a uma série de definições ambientais e que a conversão de multas em serviços ambientais só poderia ser requerida antes do fim do processo administrativo, o que não era o caso. Os advogados do Richard entraram com recurso e, infelizmente, a gente não encontrou informações oficiais sobre se as multas foram perdoadas ou não. Mas, de fato, o Richard gravou a sua expedição, chamada de Brasil Biomas, que foi transmitida pela TV Cultura, conforme estava na proposta. Mas não fica por aí. O Richard também contribuiu com as alucinações negacionistas do governo Bolsonaro. Na mesma semana em que o Richard foi anunciado como novo embaixador do turismo, o governo do Seu Jair tentava apagar um incêndio fingindo que o incêndio não existia. Eram os incêndios da Amazônia que repercutiram no mundo todo. E no mesmo dia em que anunciava o Richard como embaixador, o Seu Jair demitia o diretor do INPE, o Ricardo Galvão, acusando o cientista de espalhar dados falsos sobre os incêndios na Amazônia. Diante disso tudo, o Richard tomou um lado, o do Seu Jair. Ele afirmou que a alta do desmatamento era pouco provável. 3 semanas depois, a NASA corroborou os dados do INPE, que mostravam que 2019 tinha sido o pior ano de queimadas na Amazônia desde 2010. Mas calma, que o negacionismo ambiental do Richard não para por aí. Nada não está tão ruim que não possa piorar. Em 2020, foi a vez do Pantanal entrar em chamas. Tá pegando fogo no Pantanal? Para se eximir da culpa, o governo Bolsonaro começou a defender a ideia do boi bombeiro, que defende que o boi previne a ocorrência de grandes incêndios ao comer o capim seco. Aí, o Bolsonaro, o Ricardo Salles e a Tereza Cristina tentavam colocar a culpa dos incêndios nos ambientalistas, que seriam os responsáveis pela redução do gado no Pantanal. A solução para acabar com os incêndios seria colocar mais gado no Pantanal. Essa ideia teve apoio do Richard, que falou sobre isso numa conversa com Eduardo Bolsonaro. Qual é o papel ali da pecuária? Retirando-se o boi daquela região, de fato isso melhora, isso atrapalha? Como é que é a influência do gado? É chamado boi bombeiro. Né? Porque o boi ele vai consumindo, baixando os níveis daquela massa orgânica, né? O pantaneiro, o boi fugiu do Pantanal, ele foi embora, não é que fugiu. À primeira vista, a ideia do boi bombeiro até que faz algum sentido, já que eles fazem o papel de grandes mamíferos do passado que foram extintos e que pisoteavam e comiam as plantas, mantendo a vegetação menos densa. Mas essa ação é a nível local e não explica a magnitude dos incêndios que atingiram o Pantanal em 2020. Aliás, um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que o número de incêndios foi maior justamente nas regiões onde havia mais gado. Acontece que os incêndios que aconteceram no Pantanal em 2020 foram causados por outros 2 fenômenos. O Pantanal viveu uma das suas piores secas da história naquela época, em parte devido ao desmatamento da Amazônia, que comprometeu os rios voadores que caem em forma de chuva no Pantanal. Outro fenômeno está ligado justamente à expansão da pecuária e agricultura na parte mais alta do Pantanal, onde nascem os rios que inundam o Pantanal no período chuvoso.
O assoreamento desses rios resulta em menos água chegando nas planícies, o que agrava ainda mais o problema da seca. Apoiar os devaneios negacionistas do bolsonarismo já seria motivo suficiente para os biólogos não gostarem do Richard. Mas calma, que piora. Nada não está tão ruim que não possa piorar. Acontece que o Richard é um dos grandes defensores do agronegócio no Brasil. Ele está sendo uma referência para nos defender no agronegócio. Eu tô falando dessa personalidade aqui, ó, Richard Rasmussen. A gente já fez um vídeo aqui no Meteoro contando com detalhes sobre como o agronegócio age politicamente para enfraquecer as leis ambientais do Brasil. O link tá na descrição para você assistir, mas só se você quiser. Sempre que precisa defender o agronegócio, o Richard recorre ao Código Florestal aprovado em 2012. De acordo com essa legislação, os produtores rurais devem preservar uma parte da vegetação nativa nas suas terras, e essa porcentagem muda de acordo com o bioma. Nós temos um Código Florestal. O Código Florestal brasileiro é único no mundo, né? Onde você tem de 20% a 80% de obrigação de manter as suas florestas nativas, mesmo que seja uma área que você adquiriu. Em primeiro lugar, a aprovação desse Código Florestal foi, na verdade, uma catástrofe ambiental. É o que mostrou esse artigo publicado na revista Science em 2014. A aprovação do Código Florestal permitiu a anistia de desmatamentos ilegais ocorridos antes de 2008, reduziu a área que seria obrigatória para a restauração de 50 milhões para 21 milhões de hectares e ainda abriu espaço para que 88 milhões de hectares possam ser desmatados legalmente. Defender esse Código Florestal é defender um documento que afrouxou as leis ambientais no país. Além disso, esse mesmo Código Florestal está longe de ser cumprido à risca. Um dos problemas é que o próprio proprietário rural é responsável por autodeclarar sua área no Cadastro Ambiental Rural, o chamado CAR. É nesse cadastro que ele informa a localização, o tamanho, os limites da propriedade e qual parte estaria preservada. Sem fiscalização adequada, o Brasil vira um Minecraft com terrenos virtuais infinitos e propriedades que não existem. Como mostrou essa reportagem, muitos proprietários preenchem o CAR com informações falsas, empilhando propriedades rurais num único local ou mudando a localização para dentro de unidades de conservação e até para dentro de rios, para fugir do alerta do desmatamento. O Richard nunca mencionou esses estudos, porque isso desmontaria o seu principal argumento para defender o agronegócio. Defender o agronegócio como pilar da conservação no Brasil já seria motivo para os biólogos não gostarem do Richard. Mas calma que piora. Nada não está tão ruim que não possa piorar. Nos últimos meses, o Richard tem aparecido com frequência em podcasts abertamente Red Pill. No final de 2025, o Richard participou do Redcast junto com o biólogo Henrique e o Sérgio Sacani. Já no começo do podcast, o Richard emendou um megazord de negacionismo científico. Primeiro, ele insinua que não existe um consenso científico de que as mudanças climáticas são causadas por atividades humanas. Mas não é um que consenso. melhor explica. É um consenso. Pega aquecimento global. Existe um consenso? Que Existe a ação consenso humana acadêmico. é responsável, é maior responsável? Tem um consenso? Tem. Não, não tem. Tem. Não 97%. Não, esse é um número que você saiu da cartola, eu quero que você prove. Eu quero que você prove 97%. Você não prova 97%. Sim. Eu truco você agora a mostrar. Você não sabe, você falou um número... por isso que o nome é consenso. Você podia ser 92, podia ser 80, você chutou numa percentual. Isso não é ciência. Olha, se o Sacani chutou esse valor de 97%, ele chutou bem. O biólogo Henrique até tentou argumentar com o Richard, mas faltou dizer de onde vem esse percentual. A famosa afirmação de que 97% dos cientistas concordam que as mudanças climáticas são causadas principalmente por atividades humanas tem origem em 2 artigos científicos publicados em revistas científicas. Ou seja, é ciência sim, Richard.
O primeiro deles foi publicado em 2010. Nesse trabalho, os autores analisaram a produção científica de 1.372 pesquisadores da área da climatologia. Entre aqueles que se posicionavam sobre a causa do aquecimento global nos seus artigos, cerca de 97% atribuíram a principal responsabilidade às atividades humanas. Nesse outro artigo, publicado em 2013, foram avaliados quase 12 mil artigos científicos sobre mudanças climáticas. Cerca de 97% dos artigos apoiavam a ideia de que os humanos são os principais responsáveis pelas mudanças climáticas. Tá, mas e esses outros 3%, hein? Esse estudo, publicado em 2016, foi justamente atrás desses trabalhos que rejeitavam a ideia de que as mudanças climáticas são resultantes de ações humanas. Ao analisar esses artigos, os autores identificaram problemas recorrentes, falhas metodológicas graves, conclusões que não eram sustentadas pelos próprios dados ou ausência de informações suficientes para permitir a replicação dos resultados. Flertar com o negacionismo climático já seria motivo para os biólogos não gostarem do Richard. Você sabe o que eu vou dizer, né? Mas calma que piora. Nada não está tão ruim que não possa piorar. Em dado momento do podcast, o Richard passou a questionar a eficácia e a segurança das vacinas contra a Covid. Covid a gente tomou 2 anos de vacina, agora a gente pode falar que senão naquela época ia preso. 2 anos de vacina, nego morrendo. Tem nego cientista que tá assim, porque se fudeu, porque Deus sabe por quê, talvez seja por causa de tanta injeção. A gente não precisa nem dizer que essa afirmação do Richard não tem nenhum embasamento científico. Tem um monte de estudos feitos com milhões de pessoas em diferentes países comprovando a eficácia e a segurança das vacinas. Essa revisão, por exemplo, publicada em 2024, conclui que todas as vacinas aprovadas contra a Covid são seguras e eficazes, embora vacinas de RNA sejam mais eficazes. O Richard chega a inventar uma história de que a Pfizer foi proibida na Europa. 2 anos a gente tomou Pfizer aqui, quando 2 estava proibido na Europa e a gente estava tomando aqui. Um detalhe importante, a Pfizer nunca foi proibida na Europa. Eu não sei de onde ele tirou essa informação. Porque não é preciso fonte. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? Tá, pra gente ser justo, nem todo o discurso do Richard gera rejeição entre os biólogos. Há posições dele que são aplaudidas de pé por muitos biólogos. Uma delas é a ideia de que o cientista precisa sair da sua torre de marfim e dialogar com a população. O grande problema da ciência é saber se comunicar. Com certeza. Esse é o grande desafio da ciência. O cientista conseguir baixar, né, do nível técnico, descer lá de cima e conseguir interagir com a plateia. O problema é que o cientista está tendo que descer de lá de cima só para desmentir gente famosa que insinua que vacinas não são seguras ou que os seres humanos não são os principais causadores das mudanças climáticas. O Richard também defende com frequência a ideia de que para trabalhar com conservação não basta só gostar de bicho, tem que gostar de gente e inserir essa gente no projeto de conservação. Conservação se faz com gente com barriga cheia. Quero salvar uma floresta. Quem vive lá? Primeiro pensa neles. Quero salvar um animal. Onde está o conflito? O ser humano? Qual é o ser humano? Esse. Vem cá. Primeiro pensa no cara. Senão não adianta. Não adianta. Nesse ponto aí, o Richard está certíssimo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. O Richard diz que sua maior inspiração é o naturalista britânico David Attenborough. Eu tenho um cara que eu me espelho, é o cara assim, ele é a voz da BBC. É Sir David Attenborough. Ele é aquele cara, tudo que ele faz é genial, cara. Assim, qualquer palavra que ele diga, ele é mágica. O David Attenborough, chamado muitas vezes de a voz da natureza, é realmente uma das grandes referências para quem gosta de biologia e conservação. I'm David Attenborough, and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. No começo da sua carreira, o Attenborough também capturava e manuseava animais selvagens em frente às câmeras.
Numa entrevista dada à National Geographic, o Attenborough explicou que parou de capturar e manusear animais. Segundo ele, com as câmeras mais avançadas, já não era necessário pegar eles para conseguir boas imagens. O Richard e seus seguidores vivem dizendo que biólogos criticam o trabalho dele por pura inveja. Mas o Attenborough, que faz um trabalho parecido, é uma figura muito mais querida entre os biólogos. Talvez porque o Attenborough tenha aprendido que dá para mostrar a natureza que as pessoas querem ver sem ser sensacionalista e sem estressar os bichos de forma desnecessária. Ou talvez também porque o Attenborough nunca tenha recebido uma série de multas ambientais. Ou talvez porque o Attenborough nunca flertou com o negacionismo científico, né? Aliás, pelo contrário, ele sempre fez questão de enfatizar que as mudanças climáticas são causadas por atividades humanas. Em 2021, o Attenborough declarou que teorias anti-vacina surgem da ignorância de fatos médicos. Talvez seja esse o motivo dos biólogos gostarem do ídolo do Richard Rasmussen e não do Richard Rasmussen.